Bom, amados, como nós havíamos então prometido, né? Estamos dando início a mais uma live para a gente estarmos então abordando aqui junto com vocês o tema da aceleração de Deus. A maneira que Deus então decidiu se mover nesse tempo é de uma maneira acelerada. A promessa que Deus liberou para a nossa vida é que Ele vai se mover de uma forma acelerada. Então nós estamos aqui fazendo lives onde estamos tendo convidados para estarem compartilhando aqui junto conosco sobre as expectativas deles, do que Deus tem falado para eles, o que Deus tem colocado no coração deles. Nós teremos um convidado muito especial lá de São José dos Quatro Marcos, né? O Adriano, discipulador Adriano. Vou estar fazendo convite para ele entrar aqui. Graça e paz, meu irmão, Adriano. Graças a paz, meu irmão. Tudo bom contigo? Tudo bom, graças a Deus. Bom, galera, como eu havia falado para vocês, como a gente já havia prometido, já tínhamos divulgado, né, nas nossas redes sociais, nós então estaríamos participando, fazendo uma live aqui junto com vocês, onde nós vamos abordar o tema da aceleração de Deus. É a promessa de Deus na nossa vida, é aquilo que Deus tem colocado no nosso coração da forma que Ele vai se mover nesse tempo. Não é verdade? Então, assim, nós estamos fazendo essa live para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E eu creio e eu declaro que você que está nos assistindo, você vai ser grandemente abençoado, em nome de Jesus. Eu quero declarar que aonde você está aí agora, você vai ser tocado pelo Senhor. Você vai receber algo novo da parte de Deus. Deus vai te mostrar aquilo que Ele tem para você nesse tempo. Deus vai começar a colocar no seu coração lugares, coisas que Ele quer acelerar na sua vida. Porque essa é a promessa de Deus para você também. Deus tem a promessa da aceleração para você. Deus quer acelerar áreas na sua vida. Amém? Então fique ligado, abra seu coração. Enquanto nós formos falando aqui, eu quero declarar que Deus vai falar com você. Enquanto nós estivermos falando aqui nessa live, Deus vai estar ministrando no seu coração. Deus vai estar revelando algo no seu coração. Amém? E primeiro quero dizer muito obrigado, né? Uma satisfação, né? Estar participando desse momento poderoso que o Senhor preparou para nós, né? Para mim é uma honra, né? Tá hoje com o meu líder de célula, né? Hoje, obreiro em campo, né? Aí em Cáceres, né? Para quem não me conhece, eu sou Adriano, né? Eu sou discipulador da Rede Jovem aqui de São José dos Quatro Marcos, e estamos juntamente aí com o nosso irmão Olivelto. Nós estamos nos preparando para realmente desfrutar ainda mais desse ano de aceleração. Alguns já sabem, né? Nós estamos de mudança para o Acre. Início de março, nós chegaremos lá. Tudo para a honra e glorificação do Pai, para a manifestação do poder do Pai e para vivermos realmente esse ano de aceleração. Creio que será um ano poderoso. Eita glória! É a aceleração de Deus, meu irmão. É a aceleração. Eles estarão sendo enviados lá para o Acre, lá para a cidade de Assis, Brasil. E eu creio que lá eles vão ser pescadores de alma. Eu creio que muitas almas vão ser salvas, muitas pessoas vão se batizar, vão se converter, vão entregar a sua vida para Deus através da vida deles. E eu quero já de antemão profetizar, né? Profetizar que os céus estão abertos sobre a vida de vocês. Os céus estão abertos sobre aquela cidade. Eu quero profetizar que antes de vocês irem de mudança para lá, o Senhor já está lá à frente, preparando o coração de cada morador daquela cidade, de cada pessoa daquela região ali. E vocês vão alcançar muitas almas, muitas vidas, além do que vocês podem imaginar. Em nome de Jesus. Qual que é a sua expectativa para esse tempo da aceleração de Deus? O que você tem esperado? O que você espera em Deus?
tanto para a sua vida particular, individual, quanto para o seu ministério, para aquilo que Deus tem para você. Qual que é a sua expectativa para essa aceleração de Deus? Conta para nós aí. Olha, a minha expectativa, ela tá muito boa, né? O ano de 2021, eu lembro que eu comecei com uma expectativa e o Senhor me surpreendeu muito. Me surpreendeu além do que eu imaginava. Eu até compartilhei algumas vezes com você algumas coisas que o Senhor tinha feito aqui em 4 Março, em relação ao ministério, em relação ao trabalho, família. Mas, olha só, esse ano ele já começou com tudo, né? Ministerialmente, família, né? Então, assim, as expectativas em Deus são as melhores, né? E nós temos andado com essa convicção, né? Nós iniciamos o ano, eu já iniciei o ano praticamente no campo, passou a virada, eu fui para o campo, né? E lá eu vi maravilhas do Senhor, eu vi um povo sedento por Deus, né? Alguns deles estão até vendo a live, e aí a gente lá e eles acelerados mesmo, né? Estão olhando já um prédio para a gente iniciar a obra lá. O pessoal sempre perguntando, e aí, quando que vão começar? Então, assim, nós vemos Deus acelerando realmente as coisas, né? Essa semana o mês que a gente estava lá, Deus nos surpreendeu, né? Um rapaz que ele não é nem crente, ele chegou lá e nos falou que quando o prédio iniciasse, ele ia ofertar os 2 primeiros meses de aluguel, né? Então, assim, Deus ele tem acelerado. E esses dias eu assistindo uma live do Jairo, de Steve lá, e ele nos falando para a gente triplicar o nosso alvo de aceleração, né? Eu lanço esse desafio para você. Amém. Triplique e creia que o Senhor ele acelerará, o Senhor avançará todas essas coisas, porque é uma promessa dele, é uma palavra que ele mesmo lançou para a sua igreja. Glória a Deus. Você falou algo aí que eu achei muito, muito importante, né? Que é a questão de que Deus ele sempre nos surpreende com mais. Não importa o que você colocar diante de Deus, ele sempre poderá te surpreender com mais, né? E isso é maravilhoso, né? Porque a gente às vezes tem um alvo, né? Um alvo, coloca um número diante de Deus, ou um tempo diante de Deus, mas ele vem e nos surpreende. Isso é maravilhoso. Eu quero declarar também sobre a vida dessas pessoas, de vocês que estão nos assistindo, que Deus vai surpreender você. Deus vai te surpreender. Aquilo que você tem colocado diante de Deus nesses dias, Deus vai fazer muito mais, muito além daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem pedido. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez você que está nos assistindo, você ainda não ouviu falar sobre essa questão da aceleração. E você talvez pode estar por fora do que a gente está falando aqui, mas eu vou explicar para você, né? Nesse tempo, nesse ano de 2022, nós entendemos que a promessa de Deus para nós é que ele vai se mover de uma maneira acelerada. A promessa é que Deus vai começar a fazer as coisas de uma forma mais acelerada. Aquilo que era para acontecer em anos vai acontecer em menos tempo, em pouco tempo, nesses dias. Essa é a promessa de Deus. E nós então temos entendido que verdadeiramente Deus vai fazer isso em todas as áreas, em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área que você crê, você colocar diante de Deus com fé, você pode experimentar a aceleração. Seja na sua vida particular, no seu trabalho, no ministério, na vida da igreja, não importa qual seja a área. Creia, coloca diante de Deus, ore, peça para Ele. Deus, acelere nessa área da minha vida, e Ele pode acelerar. E Ele pode fazer, né? E o irmão diz que ele já tem visto a aceleração na vida dele. Então, eu quero também falar, né, que nós já tínhamos vivido há muito tempo atrás a aceleração de Deus, né? Mas o Janderson, na outra live, ele falou algo que eu achei interessante. Nós só não sabíamos a palavra para isso. E hoje nós entendemos, era a aceleração de Deus. Eu lembro, irmão, que quando nós tínhamos acesso à sua casa, uma das promessas que Deus liberou sobre a sua vida era a aceleração.
Não sei se você lembra, mas Deus falou Lembro, lembro. que ia fazer na sua vida em um ano o que era para acontecer em 5 anos, né? Então era aceleração já era Deus nos acelerando, não é verdade? Mas nesse tempo eu creio que vai ser ainda mais depressa, as coisas vão acontecer ainda mais rápido, né? E você que estará sendo enviado para lá, como você mesmo já disse, as coisas vão acontecer aceleradamente. Aquilo que era para acontecer em muitos anos, vai acontecer em pouco tempo, né? Amém. Talvez tem pessoas que olham para o ministério e falam, nossa, mas olha que ministério bem estruturado, né? Mas demorou muito tempo também para chegar até aí. Eu quero dizer, não, Deus pode fazer acontecer em pouco tempo e Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. O número que você colocar diante de Deus, pode ter certeza, Ele vai surpreender você ainda mais, porque é o tempo da aceleração, em nome de Jesus. Creia nisso. E você que está nos assistindo, creia também. Talvez você tem algo que você tem esperado há tanto tempo, que você tem orado, tem buscado, tem colocado diante de Deus, mas não acontece. Eu quero dizer para você, chegou o tempo de acontecer, chegou o tempo da aceleração. Amém. Não é mais tempo Amém. de esperar, não é mais tempo de um dia vai acontecer, não, é para acontecer hoje. Eu quero declarar que acontece em nome de Jesus. Basta você Amém. crer, colocar diante do Senhor e falar, Senhor, acelere nessa área da minha vida. Amém? Amém. Nós podemos ver na Bíblia a aceleração de Deus acontecendo com várias pessoas. E eu gosto muito da aceleração de Deus na vida de José. Eu já comentei aqui nas outras lives, mas eu quero falar aqui de novo. A aceleração de Deus na vida de José foi muito, muito especial, né? Esses dias eu estava vivendo algo aqui na igreja, aqui, né, em Cáceres, e Deus me lembrou dessa passagem. E Deus falou para mim, calma, é chegado o tempo da aceleração. Porque José, ele teve uma promessa, ele teve um sonho da parte de Deus que ele seria alguém grande, ele seria alguém importante, e ele compartilhou esse sonho ali com sua família. Mas depois que José recebeu essa promessa, as coisas começaram a acontecer tudo o contrário. José foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi parar na cadeia, acusado, né, injustamente. Então parece que as coisas estavam indo para cada vez mais distante da promessa de Deus. E teve um processo tudo isso. Mas um dia, em questão de minutos, José recebeu essa aceleração. Ele saiu da condição de prisioneiro e se tornou governador. A aceleração chegou na vida de José. E talvez você que está nos assistindo, talvez você já tenha recebido uma promessa da parte de Deus em alguma área da sua vida. Mas talvez as coisas tenham ido para cada dia pior, para cada dia mais distante daquilo que Deus te falou. Mas eu quero dizer para você, a mesma coisa que aconteceu com José vai acontecer com você. A aceleração chegou na vida de José e eu quero dizer que a aceleração também chegou na sua vida. Em questão Amém. de pouco tempo, de minutos, Deus vai fazer. Creia, não perca a fé, não perca a esperança. Talvez você tenha orado por algo há muito tempo, não perca a fé. Continue crendo que o Senhor pode fazer aceleradamente na sua vida. E em questão de minuto, Ele pode mudar a sua posição. Ele pode te dar aquilo que você tem orado, tem que colocar diante dele. Porque Ele é poderoso para fazer isso. E Ele pode fazer e Ele vai fazer. Em nome de Jesus. A minha expectativa também aqui, né, para a nossa vida aqui, como igreja aqui em Cáceres, está muito grande no Senhor. Eu creio que nós vamos experimentar essa aceleração de uma maneira sobrenatural, que ninguém vai entender. Eu creio que Deus vai mudar a nossa posição, mudar o nosso status, vamos falar assim, né? Eu creio que nós vamos ser vistos, vamos ser reconhecidos aqui nessa cidade. As pessoas vão ficar sabendo dessa igreja e elas vão vir até nós. Amém. Elas vão vir até nós. Deus vai trazer, Deus vai acrescentar, dia após dia, assim como Ele fez na igreja primitiva. Essa é a minha expectativa no Senhor. Essa é a minha expectativa para esse tempo da aceleração de Deus. Você falando dessa questão de aceleração, eu lembro que 2020, lembro que o Senhor, Deus usou você para me dar uma palavra sobre que Deus ele faria em minha vida o que demoraria 30 anos, seriam feitos em 3 anos. Né? E é tão interessante que nós não tínhamos palavras para isso, né? E eu caminhei nisso,
durante todos esses 2 anos, né? Que o Senhor tinha coisas para fazer, que o Senhor ia fazer tudo muito rápido, né? Eu costumo falar para as pessoas que eu saí em 1 ano de treinamento para discipulador, né? Eu não tinha visto ainda isso acontecer de uma forma tão acelerada. Então hoje nós entendemos que é o aceleramento do Senhor, né? Eu lembro que quando eu andei um período distante dele, quando eu decidi voltar, né? Voltar para Cristo, eu entendi que os seus braços e seu amor estavam estendidos para mim. E eu lembro que Deus usou o pastor Célio para dizer que Deus ele tinha pressa comigo. E que Deus ele me levantaria depressa, me levantaria com rapidez. Então, hoje, quando eu entro nesse ano, né, e vejo o que o Senhor tem feito, eu penso assim, realmente, o Senhor, há 3, 4 anos atrás, ele estava me preparando para viver esse ano de aceleramento, né, para viver esse ano acelerado. Então, que nós possamos entender que o Senhor, ele nos preparou apenas para vivermos esse ano de aceleração. Às vezes você está se perguntando, nossa, mas como eu vou viver? Será que eu vou ser capaz de ser acelerado? Calma, não é você que vai acelerar por você mesmo, mas é o Senhor que vai te impulsionar. Quando você menos perceber, quando você se der por conta, você já está num nível que você não vai saber como discernir ou como falar assim, nossa, como eu cheguei aqui. Então você vai entender que foi o Senhor que te impulsionou a chegar aonde você está. Foi interessante você falar isso, né? Porque assim, o tema da nossa live hoje é o quê? Acelerados pela graça de Deus. Não é verdade? Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, sobre ser acelerado pela graça de Deus. Mas eu quero já dar um spoiler aqui, né? Como o Adriano disse, a aceleração não é algo que você vai ter que se esforçar mais, cansar mais para ser acelerado. Não, é Deus que vai te acelerar. É Deus que vai fazer a aceleração na sua vida. É a graça de Deus que nos acelera. Eu creio muito nisso, que a graça de Deus sempre vai nos acelerar. Né? Como o Adriano disse, nós já temos vivido a aceleração há muito tempo. Nós só não sabíamos dar uma palavra para o que nós vivemos. Mas agora nós entendemos. Mas eu creio que vai ser acelerado as coisas ainda mais depressa. Até comentei com o Janderson na outra live, né? Porque Deus tem feito as coisas muito rápido na minha vida, na nossa vida. As coisas têm acontecido muito rápido, né? Desde quando nós nos convertemos, né? Deus foi nos levando, né? A viver coisas extraordinárias com Ele, nos dando o privilégio, a graça de sermos usados para ser líder de célula, discipulador, né? E hoje estou aqui como obreiro, né? Então as coisas já têm acontecido muito rápido. Agora Deus chega e fala, ei, é agora que eu vou acelerar. Então assim, uau, vai ser mais rápido ainda, as coisas vão acontecer ainda mais depressa, né? Então nós temos que nos preparar para isso. Crer, né? Apertar o cinto e ir de encontro com o Senhor. Para viver realmente essa aceleração de Deus. Olha só, tudo ela se baseia em crer, né? Tudo se baseia em fé. Quando se fala dessa questão de aceleração, nós podemos usar a mulher samaritana. Algo que aconteceu com ela foi muito rápido, né? Olha só, ela passou, né? Jesus chegou até ela e quando ela diz para ele que ela teve 5 maridos e que ela não era dela, ou seja, dá um número de 6, né? Mas eu costumo dizer para as pessoas que o 7º homem apareceu na vida dela, que é Cristo. E interessante, né? Que significa ainda que é o número da perfeição. E prontamente, quando ela entendeu que era o Cristo, quando Jesus mudou a vida dela, né? Foi instantâneo. E rapidamente aquela mulher ganhou toda uma cidade. Então, creio eu que não foi nada devagar na vida dela. Foi tudo muito rápido. Ela passou de uma mulher frustrada emocionalmente para um evangelista que ganhou toda uma cidade. Nós vemos um homem de Gadara, de um lunático que dormia nos cemitérios, a um grande evangelista que ganhou toda uma região.
Então, que você possa Amém. entender que o Senhor ele tem grandes coisas para você, que o Senhor tem grandes coisas de aceleramento para a sua vida. Que você possa entender que você caminha porque Deus ele determina onde você vai e onde você deixa de ir. Quando nós vemos essa questão de aceleramento, eu também olho para Elias, que Deus manda ele ir para a casa da viúva. E chega lá, e Deus fala para ele preparar comida, para ela, chega lá que ela ia ter comida para ele. E quando ele chega na situação que ela já estava preparando o que tinha para comer e morrer. Eu falei pro pessoal, falei assim, rapaz, ela estava se preparando para a morte, ela mesmo estava fazendo o culto fúnebre dela e do filho. E chega Elias e aceleradamente Deus usa ele para transformar a situação da casa daquela mulher. O que era pranto e tristeza e um ambiente de morte, um ambiente de luto, rapidamente ele se transforma em um ambiente de prosperidade e alegria. Então que você possa Aleluia. entender que você vive por fé. E o Senhor acelerará você, acelerará a sua vida. Ele vai fazer você andar acelerado. E que você possa entender que não é por você, é pelo Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor que te carrega. Você possa entender que nós estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, é Ele quem anda por nós. É Ele quem faz por nós. Tudo que nós precisamos fazer é descansar. Entenda, assim como essas pessoas, às vezes você pode estar olhando para suas falhas, para suas circunstâncias, e falando assim, pô, mas será que tudo isso pode se concretizar na minha vida? Pode. Pode porque Cristo diz que pode. Ele fala que tudo nós podemos pelo seu nome. Tudo nós podemos por ele. A palavra nos fala que quando Davi ele falava, né, quando eu olho para o alto, de onde me virá o socorro. E eu costumo dizer que o socorro veio. Então, quando nós olhamos para o alto, nós olhamos para o alto e nós aceleramos, nós podemos falar assim, o meu socorro bem presente está comigo, o meu socorro bem presente é Cristo. Então, acelere. Que você possa andar por fé, o Senhor irá te acelerar. O Senhor fará você viver coisas que demorariam anos. Às vezes você planeja se tornar empresário, você criou uma meta para ter sua empresa para daqui 5, 6 anos. Que você possa entender que o Senhor fará isso em tempo recorde. Que você vai falar assim, cara, o meu orçamento não dava. Você planejou multiplicar a sua célula no final do ano. Mas chega ao final do ano, você está preparando a sua segunda multiplicação. E você fala assim, cara, eu pensei em fazer isso uma vez e o Senhor fez 2 vezes. Você possa entender que o Senhor vai te multiplicar e vai te acelerar. Não porque você é bom, porque você faz tudo certo. Não, porque é uma promessa dele. É um objetivo dele. Que você possa entender que haverá aceleração em todas as suas áreas da sua vida. Deus acelerou a vida da mulher samaritana. Deus acelerou a vida do demoniado de Gadara. E Deus acelerou as áreas emocionais e financeiras e os celeiros da mulher viúva. Então, que você possa entender que se você for ler durante toda a Bíblia, o Senhor sempre acelerou o seu povo. Eu creio que tem se chegado esse momento que nós andaremos com uma aceleração tão incrível, igual eu disse já. E quando nós olharmos e falar assim, cara, como eu cheguei aqui, você vai entender. Realmente, eu vim porque Cristo me sustentou, porque eu fui impulsionado pela graça. É isso, né? Pela fé, não é verdade? Como que nós tomamos posse da promessa de Deus? Pela fé. Precisamos crer, né? Mas você falando aí, irmão, sobre Elias, eu lembrei de algo também, né? Que Deus colocou no meu coração aqui. Um dia, Deus falou para Elias, Elias, vai lá e avisa o rei Acabe que eu vou mandar chuva. Fazia 3 anos e meio que não chovia. E Elias, então, recebeu a promessa de Deus, que Deus ia mandar chuva. E Elias foi lá, avisou o rei que ia chover, né? Mas a Bíblia fala que Elias, ele foi orar. Elias foi orar para a chuva vir. Mas espera aí, Deus já tinha falado que ia chover. Mesmo assim, Elias foi orar para a chuva vir, né? Então, irmãos, você que está nos assistindo, eu quero dizer para você, a promessa de Deus já foi liberada. Ele vai se mover
nesse tempo de uma forma mais acelerada. Glória a Creia, Deus. creia nisso. Deus pode acelerar qualquer área da sua vida. Creia, Ele é poderoso para fazer isso. Ele é o dono do tempo, então Ele pode fazer. Creia. Mas uma vez que você creu, você agora é conduzido ao nível da oração, né? A Amém. promessa foi liberada, Deus vai acelerar. Mas agora você vai entrar no quarto, você vai entrar num lugar secreto e você vai orar e você vai falar: Deus, acelera nessa área da minha vida. Você vai orar Amém. para colocar diante de Deus aonde você quer experimentar essa aceleração. Você vai orar concordando com Deus, concordando que Ele pode acelerar, que você vai viver essa aceleração. Assim como Elias. Elias recebeu a promessa da aceleração, mas ele foi orar. Deus, manda chuva, vem chuva. E ele não saiu de lá enquanto ele não viu a nuvem, o céu se formando para a chuva chegar. Eu quero dizer para você, creia, Deus pode acelerar, Deus vai acelerar as coisas na sua vida. Ore, entre no seu quarto, tire tempo para estar com o Senhor, coloque diante dele qual área você quer experimentar a aceleração, aonde você quer que Deus acelere as coisas, e não saia de lá enquanto você não vê a aceleração chegando, a chuva chegando diante da sua vida. Porque quem crê, ora, ora concordando com Deus, ora clamando, buscando ao Senhor e colocando diante dele aquilo que você quer. Uma dos sinais de que você creu é você orar. É você chegar diante de Deus e falar: Deus, nessa área, acelera na minha vida. Quando você faz isso, você está demonstrando que você creu na promessa de Deus, né? Não é assim que, esse é o ano da aceleração, então eu vou, vamos ver se vai chegar essa aceleração mesmo. Não, precisa ter a sua fé. E um sinal de que você creu é você orar, é você escrever alvos ali, colocar no papel. Deus vai acelerar nessa área da minha vida. Quando você escreve esse alvo, é um sinal de que você creu na promessa de Deus. Ou então, quando você compartilha esse alvo com alguém, quando você chega e fala: olha, nesse ano Deus vai fazer isso na minha vida, né? É um sinal de fé seu, né? Você compartilhando com alguém aquilo que Deus ainda não fez, mas vai fazer, não é verdade? Elias, ele foi no rei e ele falou: olha, vai chover. Fazia 3 anos e meio que não chovia, o céu aberto, o sol de fritar ovo no asfalto, mas Elias falou: vai chover. Quando Elias liberou essa profecia, ele estava declarando que ele cria na promessa de Deus. Então, declare aquilo que você quer ver. Fale, comece a Amém. falar aonde Deus vai acelerar na sua vida. Escreva alvos, ore, fala para o Senhor, apresente os seus projetos diante do Senhor. A Bíblia fala em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 3. Coloque diante do Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, entre no seu quarto, tenha tempo com o Senhor, ore, apresente diante dele a sua vida, as suas coisas, seus projetos, seus sonhos, seus planos, seus alvos e fala: Deus, acelera nessa área. Mas Deus já sabe. Sim, Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer saber se Amém. você realmente crê. Ele quer ouvir de você aonde você quer receber essa aceleração. Então, ore, né? Coloque diante de Deus, creia e ore, e você vai experimentar dessa aceleração de Deus. Você vai chegar um dia, você vai olhar essa lista de algo que você fez e você vai falar: uau, Deus realmente acelerou e Ele me surpreendeu com muito mais, como nós falamos aqui no começo da nossa live. Olha, eu, a princípio, por todas as coisas que nós estamos vendo, né? Com todas as notícias mirabolantes que o mundo tem nos dado, com todo o bombardeio de notícias que, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que está se concretizando, né? Então, eu percebo que Deus ele tem acelerado, nos acelerado para que nós chegarmos o mais depressa possível ao nível de amadurecimento como igreja. Ao nível de amadurecimento, onde nós poderemos chegar a um nível de maturidade, de igreja, porque a palavra fala que Cristo ele virá buscar uma noiva madura. Creio eu que é uma forma de amadurecer e de alargar as fronteiras das igrejas. E nós acelerarmos o ID do Evangelho, anunciarmos de forma acelerada. Creio que
Os anos que nós perdemos de pandemia, o Senhor ele está nos restituindo. Está nos restituindo de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Então, creio que Deus ele está movendo a favor dos seus. Está movendo a favor da igreja. Está movendo de uma forma de nos amadurecer, nos levarmos ao nível de maturidade, de chegarmos ao nível de uma igreja madura, de deixarmos de andar pelo que sentimos, pelo que vemos, pelo que ouvimos. Por quê? Porque nós precisamos andar por fé. Se nós pararmos para analisar e olharmos, não tem muita coisa assim de nós nos maravilharmos e falar assim, nossa, não tem como acelerar. Se nós formos olhar com os olhos naturais, nós falaremos assim, olha, não tem como acelerar. Mas nós cremos que no mundo espiritual, que nas todas as regiões celestiais, Deus já nos abençoou. E já abriu todas as portas. Todas as portas já estão abertas sobre nós. Tudo que nós precisamos fazer é crer. Né? O pastor Célio, ele até brincou no culto no domingo sobre a questão de nós sermos enviados para o Acre. Né? Nós estamos, aparentemente, nós não sabemos como vamos, né? De que forma, se não é o que vamos levar, né? Pelo fato de simplesmente nós não termos nem situação financeira para tudo isso. Mas nós cremos que o Senhor, ele nos levará. Então, se nós formos olhar por um lado natural, nós paramos. Mas nós devemos ter a certeza que Deus ele resolveu nos acelerar para nos levar no nível maduro de crermos e de realmente dependermos do Senhor. Dependermos dele nos mergulhar, igual você disse, em oração, em leitura da palavra, em jejum. Falar assim, Deus, acelere essa área da minha vida. Deus, que o Senhor entre com a sua providência e acelere. Porque o Senhor ele está se movendo de uma forma acelerada. Se nós podemos ver, as pessoas falam assim, nossa, rapaz, a semana tem passado tão rápido, os dias têm passado tão rápido. Quando pensa que não, já é final de semana. Né? Então, assim, nós já estamos vivendo de uma forma acelerada. E nós precisamos entender que Deus ele é o Senhor do tempo. Então, se ele é o Senhor do tempo, ele determina todas as coisas. Se fosse uma determinação que se fosse para nós pararmos, Deus ele moveria céus e terra para nós pararmos. Mas se Deus determinou que nós vamos andar de uma forma acelerada, ele também moverá céus e terras para que nós pudéssemos andar de uma forma acelerada. Não que nós vamos correr, não, porque Deus vai acelerar o seu tempo sobre as nossas vidas. O que devemos entender que Deus ele tem caminhado de uma forma para que nós, como igreja, nós nos amadurecemos. Nós chegamos no estatuto de fé, de não andarmos mais pelo que vemos, mas sim pelo que acreditamos. E com a certeza que o que ele preparou para nós vai além do que nosso coração possa sentir ou imaginar. Eu creio nisso, que tem se chegado o próximo, a volta de Cristo ela está próxima. Então, se a volta de Cristo está próxima, ele acelera, Deus tem acelerado a sua igreja para que ela se torne uma igreja madura e preparada para a sua grande vinda, para que a igreja ela possa contemplar o Senhor. Então, que você possa entender que Deus ele quer acelerar o seu tempo, ele quer acelerar o seu amadurecimento, para que você possa lançar a sua coroa aos seus pés e adorar aquele que é digno. E você possa entender que o Senhor está te acelerando para um propósito eterno. O Senhor está te acelerando para um propósito eterno. O Senhor está te acelerando para que você possa experimentar um amor cada dia mais cheio de glória, cheio de plenitude. O Senhor está te acelerando para que você possa contemplar a sua face, para que você possa contemplar a sua glória, para que você possa contemplar toda a sua magnitude, que você possa entender que o Senhor está te acelerando para você viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E você possa entender que Cristo ele já fez tudo, Ele já consumou. A palavra diz que já está tudo consumado. O que está consumado significa que já está feito.
Então, quando você pensar assim, nossa, então tem que fazer isso. Cristo, não, eu já fiz. Nossa, mas eu tenho que ser perdoado. Você já foi perdoado. Nossa, mas eu tenho que ir lá e pregar. Quando você abrir a boca, o Espírito Santo já convenceu aquela pessoa de todo o pecado. Então, que você possa entender que tudo Cristo já fez para que você possa andar depressa, para que você possa acelerar. Né, você disse aí, né, que um dos propósitos, né, que Deus quer nos amadurecer, que nós nos amadureçamos, né? E, cara, Jesus, ele nos prometeu em casamento, né? Nós somos a noiva dele. E eu comecei a pensar, a lembrar de quando eu estava na preparação do meu casamento. Nós marcamos a data do casamento. E tudo que eu queria era que o casamento chegasse logo. Eu não vi a hora de eu casar logo, entrar nessa nova fase da minha vida, né? Então, assim, o Senhor, ele quer que esse casamento chegue logo, né? Ele quer voltar para nos buscar logo, né? Então, essa é a razão da aceleração. E aí entra a questão o quê? De nós amadurecermos. Nós somos a noiva, nós estamos sendo preparados para esse casamento, né? Então, o Senhor quer que nós amadureçamos. Então, eu creio, assim, que Deus vai nos acelerar. Ele pode acelerar qualquer área da sua vida. Ele pode acelerar as coisas no seu trabalho. Ele pode acelerar as coisas na sua família. Ele pode acelerar as coisas no seu novo empreendimento. Ele pode acelerar as coisas em qualquer área, no ministério que Deus tem para você, na vida da igreja, na sua liderança, em todas as áreas. Deus pode acelerar. Mas eu creio que, primeiramente, Deus quer te acelerar para mais perto dele. Deus quer nos acelerar para mais perto dele, para um lugar de intimidade, para um lugar de relacionamento, de estar com ele, de estar face a face com ele, em oração, em leitura da palavra, em comunhão, sabe? Talvez você que está nos assistindo, talvez você não, quer viver essa aceleração em alguma área da sua vida. Eu quero dizer para você, sim, Deus pode acelerar, mas ele quer você mais perto dele. Ele quer te acelerar para perto dele, porque perto dele é que nós somos amadurecidos. É perto Amém. dele que nós somos preparados para o casamento, para o noivo, Amém. para Jesus. Né? O Espírito Santo ele veio para morar em nós. A Bíblia fala, uma vez que nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Se você já creu em Jesus, já recebeu Jesus na sua vida, eu quero dizer, você é casa do Espírito Santo, ele mora dentro de você. Se você que está nos assistindo, você ainda não creu, não recebeu, não fez a oração, convidando Jesus para entrar na sua vida, eu quero dizer, faça logo. É o tempo da aceleração, não tem esse negócio de, um dia, quem sabe, tal. Não, é aceleração. Deus quer que você seja salvo hoje. Repita essa oração hoje. Né? Daqui a pouco nós vamos fazer aqui a oração, né, da salvação, e eu creio que hoje é o dia que você vai se tornar casa de Deus, templo do Espírito Santo. Mas voltando lá, para que o Espírito Santo tem morado dentro de nós? Será que ele não tinha lugar para ficar? Não, não é isso. Ele veio com um propósito. E qual que é o propósito? Nos preparar para o noivo, nos preparar para o casamento, nos amadurecer. Então eu creio que o Espírito Santo, que o Senhor, ele quer primeiramente nos acelerar para mais perto dele, para ter uma intimidade, para ter um relacionamento, para ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, para a gente querer estar nos cultos, nas células, porque é aqui, neste lugar, que nós vamos ser amadurecidos, que nós vamos ser preparados, né, para o nosso noivo, que é Jesus. E o Senhor também, uma vez que ele vai nos amadurecendo, ele agora nos leva para um novo nível. Olha, eu vou falar isso aqui, é algo que o Senhor acabou de colocar no meu coração. Existem 2 níveis na nossa vida com Deus. O primeiro nível é o nível de receber. O segundo nível é o nível de entregar. Né? Mas uma vez que você parte para o segundo nível, você não perde o primeiro. Você continua recebendo em dose dupla e porção dobrada. Vamos lá, vou explicar. O primeiro nível é o nível de receber. É quando você chega, você conhece Jesus, você abre seu coração, Deus vem, passa a morar dentro de você. Esse é o nível de receber, é o primeiro nível, mas existe um segundo nível. E esse é muito melhor. É quando você entende, cara, agora é a hora de eu entregar. Eu já recebi, agora é hora de eu falar, é hora de eu pregar o evangelho, é hora de eu sair ganhando almas, é hora de eu
testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. E quando você está nesse segundo nível, o nível de entregar, você continua recebendo, mas em dose dupla. Você recebe muito mais ainda, né? E nesse segundo nível, que é o nível de entregar, que é o nível de evangelizar, que é o nível de pregar, né? Deus agora vai nos levar a levar o evangelho. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas aqui na Terra que ainda não recebeu Jesus. Existem muitas pessoas aqui na Terra que ainda não foram salvos, mas que Deus quer que sejam salvos. Deus quer que sejam alcançados, né? Ele não vai voltar enquanto todos não forem, que Ele quer, não forem salvos, não forem alcançados. E Deus quer usar eu e quer usar você para levar a palavra até eles. Então Ele vai nos acelerar para perto dele, mas também vai nos acelerar para sair pregando a palavra, para sair falando de Jesus, para sair salvando vidas, testemunhando o que Ele tem feito na nossa vida. Essa é a aceleração de Deus, para que a noiva seja preparada, para que a noiva seja completa, para que mais pessoas venham chegando, vão sendo amadurecidas, vão sendo preparadas para a volta dele, né? Isso é maravilhoso. Saber que em breve, não muito longe, nós estaremos face a face com o nosso noivo, com o nosso Senhor Jesus. E essa é a razão da aceleração. Esse é o propósito da aceleração. Eu quero pegar uma deixa aqui, né? Algo que Deus tem colocado no meu coração essa semana passada. Eu até escrevi um esboço para pregar na igreja aqui, né, sobre isso. Que Deus, Ele vai alargar nossas fronteiras. Amém. O que é alargar nossas fronteiras? Ele nos dá alcance muito maior, nos dá mais alcance, mais influência. Quanto mais alcance nós temos, mais nós podemos exercer influência. O que é exercer influência? É você falar na vida de alguém ou de uma quantidade de pessoas e influenciar elas para algo. Deus quer usar você. Deus quer nos usar para sermos influenciadores do reino aqui na Terra. Aleluia. Ele quer usar você para influenciar pessoas para o reino, para servir a Ele, para vir junto mais perto dele. E para isso Ele vai nos dar influência. Ele vai alargar nossas fronteiras. Ele vai nos dar alcance. Como que isso vai acontecer? Talvez Deus vai te dar um emprego. Deus vai te colocar numa empresa onde tem muitas pessoas trabalhando. É Deus te dando influência, é Deus te dando alcance. Ele vai conhecer muitas pessoas para você influenciar elas, para você falar de Jesus para elas lá naquela empresa. Talvez Deus vai te abençoar no seu empreendimento, porque através desse empreendimento você vai conhecer muitas pessoas vão conhecer você, mas é para você influenciar essas pessoas, para você pregar a palavra para elas, para você alcançar elas, né? Como aconteceu na minha vida, Deus me enviou para cá, para Cáceres, uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. É Deus alargando as fronteiras, é Deus nos dando alcance, né? E como Deus está fazendo a vida do irmão, Deus vai enviar o irmão lá para o Acre. É Deus alargando as fronteiras do irmão. Lá o irmão vai conhecer pessoas novas, muitas pessoas. Vai ter um alcance maior para pregar a palavra, para salvar almas, para ganhar essas pessoas para o Senhor, né? Tem uma pessoa que comentou aí, influenciadores do reino. Aleluia! Se você crê, Deus tem esse chamado para você, de você ser um influenciador do reino. Comente aí, influenciadores do reino. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos influenciar as pessoas, né? Jesus, enquanto ele estava aqui na Terra, Jesus era um influenciador excelente, né? A Bíblia fala que onde Jesus estava tinha multidão, tinha os fariseus, que eram os religiosos daquele tempo, e tinha os discípulos ali. E Jesus influenciava todos eles. Jesus nunca deixou ser influenciado por ninguém. Ele que influenciava, porque ele sabia que ele veio para influenciar. Ei, quero dizer para você, você também foi chamado para ser um influenciador do reino. Sabe aquelas pessoas que convivem com você? Sabe aquelas pessoas que te conhecem, que talvez estudam com você, trabalham com você? Não sei. Você já tem um alcance hoje. Não importa o tamanho que ele é, mas você já tem um alcance. Aquelas pessoas que convivem com você. Deus quer te usar para influenciar elas para o reino. Para você falar de Jesus para essas pessoas. Para você testemunhar o que Deus tem feito na sua vida para elas. Para você falar da palavra para essas pessoas, influenciando elas. Essa é a vontade de Deus. E quanto mais nós fazemos isso, mais a noiva, a igreja, que somos nós, vai sendo preparada para a volta do Senhor. Que é o propósito dessa aceleração. Isso é interessante, né?
sermos influenciadores do reino. Eu gostei desse tema, né? Então, que nós possamos entender, que você possa entender que o Senhor, ele colocou o seu Espírito em nós e nos enviou, né, para nós irmos até os confins da terra e anunciar o seu Evangelho. E creia, o Senhor, ele tem acelerado isso para poder salvar o máximo de pessoas possível, para que o máximo de pessoas possível o reconheçam e também recebam do seu amor. Você possa entender que você é um canal do amor de Deus. E aonde você chegar, esse amor ele será irrigado. Você possa entender que o Senhor ele te levará a acelerar para que onde você passar, ali possa fluir rios de água viva. A palavra diz que Jesus ele disse que dele fluiriam os rios de água viva. E é interessante porque Cristo ele hoje habita em nós. Então, por onde você passar, os rios de águas vivas fluirão de você. Então, que você possa entender que o Senhor ele vai te acelerar e fazer você andar em velocidade máxima, para que, por onde você andar cada vez mais acelerado, ali fluirá rios de água vivas e ali haverá transformação, ali haverá cura, ali haverá milagre. Que você possa entender, a palavra diz que onde você colocar as plantas dos seus pés, ali você possuirá. Então, quando se fala de colocarmos as plantas dos nossos pés, nós precisaremos andar. Então o Senhor fará você andar acelerado, para que você possa pisar no máximo de lugares possível. Você possa entender que quando diz que as minhas mãos, onde eu colocar, será abençoado. A palavra fala para impor as mãos, eu imporei as mãos sobre pessoas e elas seriam curadas. Então que você possa entender que o Senhor ele vai fazer você andar depressa para você impor as mãos e pessoas serem curadas e pessoas receberem o Espírito. E mais pessoas andar nesse propósito de aceleração. Entenda que vai ser algo impulsivo. Não será algo que você dirá assim, nossa, eu faço porque é para Deus. Não, você não fará algo para Deus. Você fará algo porque é apaixonante, que você não vai conseguir conter tamanho amor que Deus derrama sobre você. E você entenderá que você deve passar para que os rios de águas vivas, para que os rios de amor e transformação também passem, né? Igual eu acabei de dizer, que por onde você passar, os rios de água viva de Cristo, que habita em você, fluirão. Então, quanto mais você andar, por mais pessoas que você passar pelas vidas delas, ali haverá cura, ali haverá milagre. Então, creia que o Senhor ele vai te acelerar com esse propósito, que você vai colocar as plantas dos seus pés e será abençoado. Então você precisará andar o mais acelerado possível para você pisar nos lugares, no máximo de lugares possível. Então creia, o Senhor está te acelerando com o propósito de amadurecimento, com o propósito de preparar a sua noiva, que você vai andar depressa, né? Que você vai andar com toda a velocidade rumo ao altar. O noivo está nos esperando. O noivo está nos esperando. Então que você possa entender que o Senhor ele está te preparando para você andar de forma acelerada. Bom, amados, né? O tema da nossa live é acelerados pela graça de Deus, né? E para nós falarmos então a respeito disso, nós separamos, né, um texto aqui da palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Vou estar lendo aqui para os amados, e nós vamos estar comentando, né, sobre esse texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia! Aleluia. Sabe, essa palavra é uma palavra muito poderosa, né? Aqui é Paulo, né, que estava escrevendo. E Paulo ele fala o quê? Que pela graça de Deus, ele é quem ele é. E quem que é Paulo? Paulo foi um apóstolo, né, muito usado por Deus. Para você ter noção, a maioria, né, das cartas, né, do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Então, assim, Paulo foi um homem muito usado por Deus, né? E ele fala assim, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã.
Então Paulo, ele foi o cara que teve a revelação da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, né? E ele fala que essa graça não foi vã na vida dele. Pelo contrário, ele fala que a graça levou ele a trabalhar muito mais do que todos os outros. Mas ele continua, termina dizendo: contudo, não eu, mas a graça de Deus para comigo, que estava comigo. Então Paulo, ele fala: olha, eu entendi a graça, eu tive a revelação da graça de Deus, né? E porque eu tive essa revelação, eu fui levado a trabalhar muito mais do que os outros. Mas não foi eu, foi a graça de Deus que estava comigo. Amém. Então o que Paulo estava querendo dizer ali é o seguinte: eu fui acelerado. Deus me acelerou de uma forma que eu trabalhei muito mais. Mas não fui eu, foi a graça de Deus. Então, o que Paulo fala é o seguinte: por mais que eu trabalhei muito mais, mas não foi no meu esforço próprio. Não foi na minha força, do meu suor. Foi a graça de Deus que estava comigo. Então é isso Amém. que o irmão Adriano falou, né? A graça de Deus que vai nos acelerar. Eu quero declarar sobre a sua vida. A graça de Deus vai te acelerar. Você vai viver muitas coisas, muito mais, com muito mais intensidade do que antes. Mas você não vai se cansar, né? Como aquela promessa da palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Esse é o tempo que nós vamos correr aceleradamente, mas não vamos nos cansar. Sabe por quê? Porque é a graça de Deus que vai estar com você, que vai te acelerar, que vai fazer você correr. Eu lembro que eu conversei com o irmão Adriano, lá o dia que eu fui na igreja, aí em Quatro Marcos, e ele falou pra mim: cara, esse ano, né, era em 2021 ainda, ele falou assim: nesse ano de 2021, eu tô fazendo muito mais coisa do que antes, mas antes eu me cansava mais do que hoje, né? E eu falei pra ele: é a graça de Deus, é o favor de Deus. Era ele como se ele estivesse falando o que Paulo falou. Nossa, eu tô trabalhando muito mais, só que eu não tô cansando, porque é a graça de Deus que está fazendo isso. Né? Eu quero dar a oportunidade então para o irmão comentar, né, um pouco a respeito desse texto, né, de Paulo, 1 Coríntios 15:10. Olha só, né? É interessante isso, porque ele ainda fala, ele nos fala aqui, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, né? Pela graça de Deus, Paulo, ele era o que era, né? Ou seja, ele diz que ele era pela graça de Deus. Então, hoje eu entendo que nós somos o que somos, pela graça de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos nada. Mas Paulo, ele reafirma que pela graça de Deus, ele é o que é. Que pela graça de Deus, ele se tornou, ele foi mais além do que os outros, maior que os outros, não por ele mesmo. Então, que você possa entender que o Senhor, ele vai te levar a esses lugares altos. Você vai viver coisas extraordinárias pela graça de Deus. Igual o Elivelto comentou, né, em 2021 eu tive essa conversa com ele. Em 2020, eu fui parar até no hospital, né? Tive problema de saúde, né? Tive que tomar remédio para ansiedade, para estresse, né? E, cara, e aí chegou um momento, eu falei assim: eu não vou tomar esse negócio mais, não. Falei assim, eu não precisava dele. E, cara, e comecei a orar e buscar realmente o favor do Senhor. E 2021, se eu pegar 2021 e 2020 não chega nem aos pés de 2021. Então, o que eu posso entender? Que foi pela graça de Deus que o Senhor, ele fez eu ser o que eu sou. Eu estar onde eu estou. Quando eu entendi isso, eu falei assim: cara, o que eu preciso fazer agora é desfrutar de tudo que o Senhor já preparou para mim. Então, o Senhor já preparou tudo isso para as nossas vidas. Continua dizendo, né, que a sua graça que me foi concedida e não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Olha só, Paulo, ele trabalhou mais do que todos os outros. E se nós formos ler a história de todos os outros, foram extraordinários. Eles viveram coisas extraordinárias. E ainda Paulo, ele fala que ele foi além de todos os outros. Mas não ele,
mas a graça de Deus. Então nós temos a oportunidade de vivermos grandes coisas, além do que todos os outros grandes homens que nós ouvimos falar, lermos dos livros, porque é o Senhor quem faz. Não por nós mesmos, mas pela graça de Deus. Que você possa entender isso, né? Você possa entender que é pela graça de Deus que você será acelerado, que é pela graça de Deus que você será impulsionado, que é pela graça de Deus que você andará em aceleramento do Senhor. Então, creia que o Senhor ele tem algo acelerado para você. Imagina, 2020, eu tive um estilo de vida. 2021, eu tive outro estilo de vida. E 2022, eu estou vivendo um outro estilo de vida bem mais extraordinário do que os outros 2 anos. Em forma alguma, eu imaginei que isso aconteceria. Mas eu entendo que não é por mim. Se for olhar por capacidade, por leitura, por falar certo, ou grandes outras coisas, né? Eu entendo que eu era o menos qualificado de todos os outros. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, nós somos o que somos. Então, pela graça de Deus, você vai viver acelerado. Então, não precisa pensar que você vai ter que fazer alguma coisa para viver acelerado. Tudo que você vai precisar fazer é crer que o Senhor ele te acelerará. E corra para o quarto, ore, busque do Senhor uma forma de você entender isso. O Senhor que faz, até você entender como viver acelerado será o Senhor que fará sobre a sua vida. Então, creia que o Senhor ele te acelerará, ele te impulsionará a você viver em lugares altos, acelerado. Sabe, irmão, eu tava meditando, né, nessa palavra, e se nós formos ver, Paulo fala que trabalhou muito mais do que os outros, né? Qual os outros? Os outros apóstolos. Mas os outros apóstolos, eles viveram com Jesus, eles, durante todos os 3 anos de ministério de Jesus, eles estavam perto de Jesus, vendo Jesus fazer as coisas. Como você disse, eles experimentaram as coisas extraordinárias, viram coisas extraordinárias, né? Aí Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus voltou ao Pai, não é verdade? E somente depois de muito tempo que Paulo, né, que antes era Saulo, teve um encontro com o Senhor, foi chamado por Deus. Então Paulo, ele veio depois, né? Antes ele era Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele veio depois. Ele teve menos tempo do que os outros apóstolos. Mas ele fala que ele viveu muito mais, que ele trabalhou muito mais do que os outros. Isso é o que? É aceleração. Não é verdade? Os outros já teve uma trajetória com Jesus, anos com Jesus. Paulo chega depois e fala, não, eu cheguei depois, mas eu trabalhei mais. Por quê? Aceleração, experimentou a aceleração. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que eu falei na live passada, né? Você pode começar a experimentar a sua aceleração hoje. Não importa quanto tempo você tem de convertido, de cristão. Não importa isso. Deus quer te acelerar, né? Talvez você fala assim para mim, mas como que eu vou ser usado por Deus? Eu ainda não entendo muito da Bíblia. Eu ainda estou começando agora. Não. Deus quer te acelerar e Ele vai te acelerar. Basta você querer abrir seu coração e Ele vai fazer na sua vida. E você vai poder olhar para trás e falar, nossa, eu trabalhei muito mais por causa da graça de Deus que estava comigo. Né? Amém. E Paulo ele fala, é a graça de Deus que nos acelera. Não é o nosso esforço próprio. Graça, o que é a graça? Graça é favor imerecido. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. A graça é Deus fazendo pelo homem aquilo que o homem jamais poderia fazer sozinho. Por isso eu quero dizer para você, é o ano da aceleração, é o tempo da aceleração. Deus vai te acelerar, mas é a graça que vai te acelerar. Deus vai fazer através de você. Deus vai fazer por você, com você.
Você não vai se esforçar, você não vai cansar. É Deus que vai fazer. Mas aí você fala, poxa, mas espera aí, Paulo falou que ele trabalhou. Sempre que a gente fala sobre a palavra trabalho, a gente já imagina que cansaço, não é verdade? Mas quando você trabalha debaixo da graça de Deus, não tem cansaço. Quando você trabalha debaixo da graça de Deus, não tem esgotamento, não tem ansiedade, não tem pressão, porque você está fazendo com amor, você está fazendo com Amém. paixão. Porque a graça, meus irmãos, o que é a graça? A graça é o Senhor Jesus. Quando você tem a revelação da graça, que é o Senhor Jesus, você se apaixona por Ele. E porque você se apaixona por Ele, você vive tudo isso. Você é acelerado. Você trabalha muito mais, pregando o evangelho, ganhando almas, batizando pessoas, liderando células. Mas tudo isso não te cansa, não te esgota, porque é a graça de Deus que está com você. É a paixão do Senhor que está dentro do seu coração. Eu quero declarar que nesse tempo, todos vocês que estão nos assistindo, Deus vai te acelerar. Deus vai te acelerar, não sei qual é a área, mas Deus vai te acelerar. E eu quero dizer para você que Ele primeiramente vai te acelerar para mais perto dele, para um relacionamento íntimo com Ele. E Ele vai gerar no seu coração essa paixão, esse desejo, essa vontade de estar cada vez mais perto do Senhor. E você não vai vir por esforço, você vai ter vontade de orar. Tem pessoas que vão ser acordadas pela madrugada para orar. Mas não é porque você vai se esforçar para isso. Não. Você vai desejar isso. Você vai querer isso. Porque a graça de Deus te convence. Você vai se apaixonar pela graça que é Jesus. E você vai querer estar o tempo todo com Ele. Orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvor, cantando. E você vai começar a experimentar essa aceleração. Talvez você que está nos assistindo. Talvez você está longe do Senhor. Talvez você se afastou da presença do Senhor. Mas eu quero dizer, esse é o tempo que Ele vai te acelerar para perto dEle. Ele quer você perto. Ele quer você no braço dEle. Ele quer que você viva um relacionamento íntimo com Ele, de intimidade. E Ele vai gerar no seu coração essa vontade, esse desejo, esse anseio. Você vai ser acelerado para mais perto do Senhor nesse tempo. A Amém. graça de Deus vai te levar para esse lugar. E a graça é Jesus. E outra coisa, irmão. Paulo falou o quê? Trabalhei muito mais do que os outros. Contudo, não eu, mas a graça. Quando nós temos verdadeiramente a revelação da graça de Deus, nós somos levados a trabalhar. Nós somos colocados em movimento. Mas como eu disse, nós vamos trabalhar, mas não vamos nos cansar. Mas nós somos colocados em movimento. A graça nos coloca em movimento. A graça nunca nos deixa apático. A graça sempre nos coloca em movimento. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que falam assim, eu vou liderar a célula para quê? Eu estou na graça. Eu vou orar para quê? Eu estou na graça. Eu vou ler a Bíblia para quê? Eu estou na graça. Não. Quando você verdadeiramente tem a revelação da graça de Deus, você é colocado em movimento. Você é acelerado para viver algo, para viver coisas com Deus. A graça nunca nos deixa apático. Então, se você, talvez, não estou falando isso para te condenar, de maneira alguma. Se você talvez até aqui pensava dessa forma, eu estou na graça, não preciso fazer nada. Não é essa a vontade de Deus. Quando você verdadeiramente conhece a graça, tem revelação da graça, que é Jesus, você é acelerado, você é colocado em movimento. E você um dia vai falar, nossa, eu trabalhei muito mais. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça nos acelera. A graça nos faz trabalhar, viver experiências com o Senhor. Mas, é claro, é Ele que vai fazer através de nós. É Ele que vai colocar as palavras na nossa boca. Ele vai nos dar força, vai nos dar, como já tem nos dado, saúde. Ele vai fazer tudo. Você só vai simplesmente falar, olha, eu vivi isso aqui, mas não foi eu. Foi a graça de Deus para comigo. Realmente, quando nos falamos da questão da graça, que o Senhor tudo já fez sobre nós, não significa de vivermos uma vida apática. Paulo ele fala que ele trabalhou mais que os outros. Então,
vai requerer de nós disposição de nos empenharmos na obra. Nós somos cooperadores de Cristo. Então, nós devemos entender que nós somos ceifadores. A palavra fala que a colheita já está pronta, só falta quem colher. Então, significa que nós que vamos colher. E para colhermos, nós precisamos colocar a nossa roupa de trabalho, pegar a nossa ferramenta e ir para o campo. Então, que você possa entender que o Senhor já te deu a roupa, já te deu a sua ferramenta. Então, você só precisa ir lá e colher. Então, colha, trabalhe, né? E que você entenderá que foi tudo pela graça. Foi o Senhor que te manteve, foi o Senhor que te sustentou durante todo o seu trabalho. E você não se cansará. E você vai querer fazer mais. E mais, por quê? Porque a fadiga e o cansaço não fará parte de você. Você possa entender que o Senhor, Ele te sustentará. Nós já estamos partindo para a reta final da nossa live. Eu creio que você tem sido abençoado. Eu creio que o Senhor tem gerado algo novo no seu coração. Eu creio que Deus tem levado você a se preparar, a apertar o cinto para viver essa aceleração dele na sua vida. Eu creio que você, né, vai ser colocado em movimento. Deus vai te colocar em movimento. Algo que Deus tem falado para mim esses dias. Quando a pessoa ela entra dentro de um carro com uma intenção de acelerar, uma certeza nós temos. Esse carro sempre vai estar em movimento. Então, veja só. Se é o tempo da aceleração, nós precisamos estar sempre em movimento. Então, se coloque em movimento. Inventa algo, mas nunca esteja parado. Sempre faça algo. Leia. Ore. Grave um vídeo. Visita alguém. Fala para alguém que Jesus ama ela. Não sei. Se reinvente, né? Mas se coloque em movimento. Se coloque em movimento. É o tempo da aceleração, não é tempo de ficar parado. Faça alguma coisa, né? E a graça de Deus vai te levar a essa aceleração. E você vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu não sei como que tudo isso aconteceu. Você não vai saber explicar, sabe por quê? Porque é a graça de Deus. E nós vamos um dia então poder falar como Paulo falou, né? Contudo, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Alguém vai chegar em você e falar assim, nossa, como que sua vida mudou? Como você está diferente? Como que você está sendo usado por Deus? Você fala assim, olha, não eu, contudo não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Né? Aleluia. Nosso tema é acelerados pela graça de Deus. E é isso, a graça vai te acelerar. Não é mais tempo de ficar apático. Não é mais tempo de ficar parado. É tempo de acelerar, se colocar em movimento e ser usado por Deus. Quando você começa a se colocar em movimento, Deus te usa. Eu quero declarar sobre a sua vida, você que está nos assistindo, todos vocês. Vocês vão ser colocados em movimento. Deus vai usar vocês. Deus vai fazer a aceleração na sua vida. A graça vai te acelerar, em nome de Jesus. Paulo, ele foi o apóstolo que teve a revelação da graça de Deus. Nós temos que glorificar pela vida de Paulo, né? Porque se Paulo não tivesse recebido essa revelação da graça, o evangelho não tinha chegado até nós, né? Porque foi através dessa revelação, então, que eles entenderam que o Senhor estava abrindo as portas para o evangelho chegar até nós, que somos os gentios, né? Então, Paulo, ele foi o cara que teve essa revelação da graça. Ele foi o pregador da graça de Deus, né? Paulo, para você ter noção, ele era Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Mas um dia Jesus chegou e falou, Saulo, Saulo, porque me persegues, né? E ele mudou o nome, ele se converteu, se batizou e começou a ser usado por Deus. Por quê? Porque ele entendeu a graça. Ele entendeu que por mais que ele tinha vivido, fazido tudo aquilo pela igreja, contra a igreja, ele entendeu, não, Deus me chamou, ele já me perdoou e ele quer me usar. E ele foi usado verdadeiramente. Por quê? Porque ele entendeu a graça de Deus. Ele entendeu o perdão, ele entendeu a obra da cruz de Jesus. E porque ele teve essa revelação, ele foi usado, né, de uma maneira ainda maior, né? Então, quando nós temos a revelação da graça, nós não ficamos presos, né, em condenação. Não ficamos presos, né, achando que Deus nos condena por algo lá de trás, lá do passado. Paulo poderia falar muito bem, tá bom, Senhor, eu já recebi o Senhor na minha vida, eu não vou mais perseguir a igreja, mas ser usado, não. Quem sou eu?
eu perseguia, eu prendia, mas ele não falou isso por quê? Porque ele entendeu a graça de Deus, ele entendeu o perdão, ele entendeu a obra da cruz. Quando você entende a obra da cruz, o perdão de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus, você pode ser acelerado para viver muito mais do que os outros. Eu acredito que esse era o diferencial na vida de Paulo. A graça de Deus era muito real na vida dele. A revelação da graça de Deus, do amor, do perdão, da obra da cruz era muito maior na vida dele. Por isso ele foi usado muito mais, né? Traduzindo, quanto mais revelação da graça você tem, mais você pode ser usado por Deus. Porque homem nenhum pode fazer a obra de Deus. É Deus que faz através do homem. Mas enquanto o homem não entende isso, né? Ele quer fazer do jeito dele, ele não pode ser usado. Mas quando você entende, não, é pela graça, é Deus que vai fazer através da minha vida, eu só vou me dispor. Deus vem e te usa, Deus vem e faz. Lá em Atos 9, ela, o 20, do 20 ao 22, ela diz o seguinte, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônimos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só, né? É interessante isso porque a palavra fala que Paulo, quando ele ainda era Saulo, ele transpirava a morte, né? E prontamente, quando ele se converteu, ele pregava e confundia os judeus, né? Mas a palavra fala que Paulo ele se fortalecia mais e mais, né? Agora você imagina um cara que assolava a igreja, né? Naquele período, naquele momento, a maior perseguição da igreja até aquele dia tinha sido orquestrado e ordenado por Paulo. Então você imagina alguém que matou discípulos, matou pessoas, prendeu pessoas que falavam do nome de Jesus. E de repente ele começa a falar desse Cristo. Então, para ele, o encargo era maior. Eu vejo dessa maneira. Então o Senhor ele o fortalecia mais e mais. A palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você imagina, se na vida de um cara abundava a morte, abundava a destruição, e quando ele reconheceu que Cristo era o seu Salvador, que Cristo era o verdadeiro Rei, então a graça do Senhor superabundou na vida dele. Não que não abundou na vida dos outros, mas nele foi de uma porção maior, porque um cara que transpirava a morte, e ali o Senhor reinou sobre a graça. E Paulo ele entendia isso. A palavra fala que ele rapidamente ele começou a pregar e anunciar o evangelho de Cristo. Paulo ele era um cara sedento. Ele era um cara sedento pelo evangelho. Ele era um cara sedento a levar a palavra mais além. Porque ele entendia. Eu matei por algo que eu pensava estar certo. Mas hoje eu descubro que a maior verdade é Cristo. Então eu entendo que isso foi o que fez Paulo avançar, que fez Paulo crescer. E quanto mais ele pregava, mais o Senhor fazia ele crescer. A palavra em Atos fala que ele crescia e crescia. E era o Senhor que fazia ele crescer em graça e em poder. E ele continuou trabalhando. Quanto mais as pessoas olhavam para ele e falavam assim, mas não pode. Até ontem não era esse Saulo que matava os seguidores de Cristo e agora está falando do seu nome. Ainda assim, Paulo continuava pregando. E Paulo continuava crescendo. E Paulo continuava pregando. E ele continuava crescendo. Então, que você possa entender que esse foi um dos diferencial. Que um cara que aonde a morte era abundante sobre ele, superabundou a graça. E creio eu que quando ele foi impactado com o amor de Deus, tudo que Paulo fazia era com excelência. E ele era o cara na sua época. Então ele entendeu que ele precisava correr e não perder tempo.
E o Senhor que o manteve. A palavra em Atos, ela é clara, né? Ela diz que Saulo, porém, mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, ele mais se fortalecia. E você entenda que o Senhor ele foi quem fortaleceu o Saulo, que fez Saulo crescer e que fez Saulo avançar. Quanto mais errados, quanto mais destruídos, quanto mais na lama, maior é o perdão, maior é o favor da graça. Paulo ele experimentou do favor imerecido do Senhor na sua conversão. Na sua conversão ele já experimentou um favor superabundante que os outros. Ele era um cara que matava com aqueles que diziam de Cristo. Ele realmente era o verdadeiro inimigo. Então você imagina, Paulo entendeu que ele era amado quando ele era inimigo. Então ainda mais agora que ele se tornou amigo. Né? E nesse texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, 10, né? Paulo começa dizendo o quê? Que a graça de Deus não foi vã na vida dele. Então, se ele fala que a graça não foi vã na vida dele, é porque, né, nós podemos fazer com que a graça seja vã na nossa vida. Né? Porque a graça é o quê? Nós entendermos o amor de Deus, que somos perdoados, né, que o Senhor nos perdoa, nos salva, é ser salvo, né? Pela graça sois salvos. É pela graça que nós somos salvos. Mas nós podemos fazer essa graça ser vã na nossa vida. Quando? Quando nós entendemos tudo isso. Entendemos que somos perdoados, somos salvos e pronto. E não deixamos Deus nos usar. Não partimos para o segundo nível, como eu disse, que é o nível da entrega. Né? Que é o nível de você agora ser usado por Deus. Né? Paulo ele fala, não, a graça não foi vã na minha vida. Eu entendi que fui perdoado. Eu entendi que o Senhor me salva, eu entendi que Ele é o meu Senhor, e eu não vou deixar essa graça ser vã na minha vida. Eu quero ser usado. Paulo, ele era um cara muito intenso. Ele sabia, né, para que ele foi chamado. E ele tinha uma intensidade para aquilo, ele tinha propósito, ele tinha alvo. Né? Tem um momento que Paulo escreveu que ele não corria como quem corria esmurrando o vento. Isso quer dizer o quê? Ele não corria sem alvo, sem propósito. Ele tinha um propósito. Ele tinha um alvo, ele era intenso, objetivo. Então, assim, nós precisamos ser assim, precisamos ser objetivos, ser intensos, né? Saber para que Deus nos chamou e nos dispor para viver isso. Né? Não, rejeitar toda a apatia, né? Rejeitar toda a passividade e ser intensos. Entender, não, eu quero ser usado por Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim. E Paulo ele foi intenso até o último dia da vida dele. Né? Ele entendeu esse perdão, entendeu a graça de Deus e agora falou, uau, agora eu quero viver para o Senhor. Eu acredito que Paulo pensava assim, nossa, eu era tão intenso perseguindo a igreja, agora eu quero ser ainda mais intenso servindo ao Senhor. Né? Ele sabia o tamanho do perdão de Deus na vida dele. Nós precisamos entender o tamanho do perdão de Deus na nossa vida. Às vezes, né, nós, por termos um tempo de caminhada com o Senhor, de cristão, nós acabamos esquecendo da onde foi que Ele nos tirou. Acabamos, sem intenção, sem querer, sem perceber, acabamos desvalorizando o perdão de Deus na nossa vida. Né? Cara, da onde Deus me tirou? Aonde era para eu estar se eu não tivesse sido encontrado pelo amor de Deus? Né? Não, peraí, eu tenho que ser intenso agora, servir o Senhor. Eu sei para que fui chamado, né? E isso é um ponto positivo para nos levar a ser acelerados e viver muito mais, né, do que talvez poderíamos imaginar que viveríamos. Ser intensos, né? Ser intensos, ser objetivos e não deixar que a graça seja vã na nossa vida. Eu acompanhei alguns casos já sobre isso. Primeiro, é o secreto. Você precisa chegar lá cheia do amor de Deus. Né? Você precisa chegar lá transbordante do amor de Deus. Para não ser você assentar na cadeira, mas ser a manifestação do Pai ali. Na hora que você sentar, isso é a manifestação. E levar a Ele
a entender o amor de Deus, que independente da escolha que ele acha que ele fez, né, que ele imagina que ele fez, o Senhor ainda o ama. O Senhor ainda tem a sua graça abundante sobre a vida dele. Que ele possa entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que a escolha dele não separa o amor que Deus tem para dar para ele. Que quando ele encontrar Jesus, essa escolha dele, ele vai entender. Realmente, Cristo é maior sobre todas as coisas da minha vida. Então, que você possa entender que o segredo é você ser cheia de Deus, ser cheia da presença. Que quando você sentar na cadeira, a palavra fala que a terra ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E você é filha de Deus. Então você possa entender que a hora que você chegar lá, vai acontecer a manifestação. Você, por você mesmo, você não vai o convencer a mudar de ideia, a mudar de pensamentos, né? Tudo que você possa entender, que você vai chegar lá e ele vai demonstrar a ele, pela manifestação do poder do Pai que está em você, que ele é amado, que ele é querido, que independente das escolhas dele, o Senhor está de braços abertos, pronto para receber e dar-lhe todo o amor, né, que tem disponível já liberado na vida dele. Amém. Né? Pegando, só para complementar, né? A palavra de Deus diz que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, veja, ninguém se arrepende, né? Por você chegar e falar, você tem que parar com isso, você tem que mudar. Não, não é isso, não. Isso não leva ninguém a arrependimento. Isso pode levar alguém a medo. Chegar e falar, se você não mudar, você vai para o inferno. Não, isso não vai levar ninguém a se arrepender. Isso vai causar medo na pessoa. É o amor de Deus que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Então, essas pessoas precisam entender que elas são amadas. E conforme elas vão entendendo o amor, né, é Deus que vai levar elas a se arrepender. Eu não gosto de separar pecados. Não existe pecado maior, pecado menor. Vou pegar meu exemplo aqui. Né, eu levava uma vida antes de conhecer Jesus. Eu levava uma vida, mas o dia que eu conheci Jesus, entendi o quanto eu sou amado, eu me arrependi daquela vida. E eu falei, não é isso que Deus tem para mim. Entreguei a minha vida para Ele. Né? E essa situação é a mesma coisa. A minha situação e a situação, né, desse seu amigo é a mesma coisa. Né? Pode ser coisas diferentes, mas não tem pecado maior, pecado menor. É a mesma coisa. Todas essas pessoas precisam entender que estão amadas, né, que Deus ama elas, que há perdão para elas, que Deus não está bravo, que nós não estamos no tempo da ira de Deus, mas da graça de Deus, do perdão, que Jesus morreu para perdoar, para salvar, né? Quando essa pessoa vai entendendo, vai tendo a revelação do amor, automaticamente o Senhor vai alinhando, né, o coração dela com o coração dele, né, e vai levando essa pessoa ao verdadeiro arrependimento. Então é isso que o irmão Adriano falou, né? Leve o amor, pregue o amor, leve essa pessoa a entender que Deus não está bravo, que há perdão para ela, que Deus a ama, né, que Deus quer essa pessoa perto, né, e deixa que Deus vai fazer a obra. Deus vai levar essa pessoa a se arrepender, Deus vai transformar ela, em nome de Jesus, assim como transformou eu, assim como transformou o irmão Adriano, cada um, né, dos irmãos. É pelo amor, né? E eu falo isso porque eu vivi isso. Ninguém precisou chegar em mim e falar assim, você tem que parar com isso, você tem que, não é isso não, não. Eu fui entendendo o amor de Deus. Cada dia, cada palavra, cada pregação, cada culto, cada cela, era como se uma venda caísse dos meus olhos e eu falasse, uau, eu sou amado desse jeito. E conforme eu fui entendendo o amor, tendo revelação do amor, automaticamente, sem esforço, espontaneamente, e fui deixando mão daquelas velhas escolhas e querendo as coisas de Deus, a escolha de Deus. Como você disse, né, talvez hoje ele ache que é isso que ele escolheu, mas Deus escolheu algo muito maior para ele. Ele só precisa conhecer, ele só precisa estar perto, ter intimidade, ter relacionamento. Então é isso, né? Pregue o amor, leve o amor para essa pessoa, ame ela, fala que Deus a ama e ame também, né? Traz essa pessoa para perto e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Creio que o Senhor tem gerado algo no seu coração. É o tempo da aceleração.
Deus vai te colocar em aceleração, em movimento. A graça de Deus nos acelera. É o amor, a graça de Deus que nos leva a acelerar, que nos leva a viver com Ele, por Ele, para Ele, né? E nós vamos poder falar como o Paulo falou. Tudo que eu estou vivendo, contudo, não eu, mas a graça de Deus na minha vida. A graça de Deus vai nos acelerar. E assim, em qualquer área da sua vida, Deus pode te acelerar. Mas como eu falei lá atrás, primeiramente, Deus quer nos acelerar para mais perto dele. Mas não tem como estar perto dele, né? Se primeiro nós não recebemos Jesus na nossa vida. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem como ter um relacionamento íntimo com o Senhor sem passar pelo caminho que é Jesus. Nós, primeiramente, nosso relacionamento com Deus começa através de Jesus. Nós precisamos abrir nosso coração, convidar Ele para entrar na nossa vida. Né? A Bíblia fala que é preciso crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e confessar com a boca que Ele é o nosso Senhor. E talvez você que está nos assistindo, talvez você ainda não fez essa oração. Mas você crê de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus morreu naquela cruz pagando pelos seus pecados. Mas você ainda não falou com a boca isso. E a Bíblia fala que é necessário falar com a boca. Crer de coração e confessar com a boca. E se você é essa pessoa que ainda não fez essa oração, nós vamos dar a oportunidade para você agora fazer essa oração junto conosco. E você abrir seu coração, convidar Jesus para entrar na sua vida. E você, então, a partir de hoje, começar um relacionamento com o Senhor. Ser acelerado para mais perto dele. E se você é essa pessoa, né, eu quero dar a oportunidade para o irmão Adriano fazer essa oração pausadamente, né, com você. E conforme ele for orando, você vai repetindo em voz alta de toda a sua fé, de todo o seu coração. E a partir de então, você vai ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Você vai ser acelerado para mais perto dele, porque esse é o propósito. Senhor Jesus, eu te reconheço, como meu Salvador. Como meu Salvador. Que eu possa viver. Que eu possa viver. De uma forma acelerada. De uma forma acelerada. Que eu possa receber. Que eu possa receber. Todo o seu amor. Todo o seu amor. Que o Senhor já liberou. Que o Senhor já liberou. Lá na cruz. Lá na cruz. Por mim. Por mim. Senhor Jesus. Que o Senhor possa ser entronizado no meu coração. E que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor já tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seja bem-vindo à nossa família dos acelerados, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se você repetiu essa oração pela primeira vez na sua vida, eu quero dizer que hoje você entrou pelo caminho, pela porta. E agora, a partir de então, você pode ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor. E Ele vai te acelerar para mais perto dele, né? Mas não só você que inaugurou esse negócio hoje, mas todos nós. Amém? Eu quero declarar, irmão, que Deus vai nos acelerar em todas as áreas da nossa vida que nós colocarmos diante dele. Mas primeiro, Ele vai nos acelerar para mais perto dele. Para um lugar de intimidade, de relacionamento. Deus quer que nós nos amadureçamos para o dia do nosso casamento com o Senhor Jesus. E nós vamos ser amadurecidos perto dele, tendo intimidade, relacionamento com ele. Né? Essa é a vontade de Deus para você. Deus quer você perto. Talvez até aqui você tenha vivido longe dos caminhos do Senhor. Né? Talvez até aqui você tenha se visto que não está tão perto assim. Eu quero dizer para você, eu quero ser boca de Deus agora. Deus está falando para você, filho, filha, vem para perto. Eu quero você perto. Eu quero te abraçar. Eu quero te acelerar. Em nome de Jesus. Esteja mais perto.
Deus vai gerar no seu coração uma vontade, um anseio, um desejo de buscá-lo cada vez mais, de ler a Bíblia, de orar, de estar nos cultos, nas células. Essa é a vontade de Deus para esses dias. A graça vai nos acelerar. E nós Amém. vamos ser acelerados. Nós vamos acelerar pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Nós vamos acelerar em todas as áreas da nossa vida. Porque a graça de Deus é conosco. Creia Amém. nisso. Toma posse dessa promessa para sua vida. E você vai experimentar da aceleração de Deus. Em nome do Amém. Senhor Jesus. Que essa palavra possa ter sido edificante para a sua vida. Que você possa colocar em prática tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje. E que você terá certeza que a sua vida acelerada será de sucesso, porque será pela graça do Senhor, né? Você vai chegar no final e vai falar assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém?